A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TV Cabo, chegamos a mais um encontro do Via Literário, Encontros em Prosa e Verso. Nesse que é um programa dedicado à palavra, à literatura, às múltiplas expressões da arte, você encontra a cada quinta-feira, a partir das 22h30, um novo episódio, uma nova entrevista, uma nova conversa, uma nova crônica e um novo momento artístico, seja um momento musical, seja um momento de contação de histórias, seja um momento poético. Nós estamos aqui construindo uma caminhada em torno do autor, da autora, do escritor, da escritora, do músico da nossa região, da nossa gente, da nossa Bahia e do nosso Brasil. O Via Literário Encontros em Prosa e Versos é este ambiente de celebração da produção artístico-cultural do nosso povo, sob a chancela da Via Literário, uma editora, e contando com a participação dos autores que compõem o catálogo da Via. No programa de hoje você fica com uma entrevista com a professora Janete Ruiz de Macedo, um dos grandes nomes da história regional, do estudo da história regional, uma intelectual de envergadura que transita nas mais variadas áreas do conhecimento e na interlocução entre a universidade e a comunidade. O momento do poeta fica com o nosso querido Gabriel Xavier. Nós temos a crônica da semana sempre com a querida e perspicaz Leila Oliveira. Nós temos o Vitrine da Via com indicações de leitura semanalmente apresentadas para você. E no momento cultural de hoje nós temos o Contando Histórias com a querida atriz, psicóloga Carmen Camuso. Esse é o Via Literário Encontros em Prosa e Verso, que é feito sempre para você. A bota acima dos pescoços, talismã. A bota acima dos pescoços, brilhante e ilustríssima, engraxada na melhor saliva com panos caríssimos de decentes cidadãos. A bota acima dos pescoços dizem que é cega, tal qual a deusa da balança, mas tem forte predileção por tingir-se de sangue retinto. A bota acima dos pescoços, curtida em puro couro militar, orgulho da pátria, item customizado da nação, uma bela babá para o sono das elites. A bota acima dos pescoços, pisando vigorosa no chão de favelas e subúrbios, o solado tem fome animal e devora ossos marginais. A bota acima dos pescoços pisa em folhas flutuantes, balé adestrado e perfeito, quando dança nos salões dos bairros da nobreza. A bota acima dos pescoços sabe de toda a carnificina e sente-se orgulhosa do seu idioma de dor e violência, abate presas para um deus odioso. Os pescoços debaixo da bota ouvem a sinfonia macabra de ossos partidos. Seus gritos desvanecem a falta de ar no país, e os pulmões precários tentam capturar qualquer sinal de vida. Chegamos agora ao Vozes Literárias, o momento máximo do Via Literário Encontros em Prosa e Verso. Por quê? Porque é o momento em que nós nos encontramos com autoras e autores do catálogo da Via Literário e que repercutem, a partir do seu trabalho, em várias dimensões da cultura da nossa região. Hoje eu recebo uma pessoa por quem eu nutro um carinho todo especial. Ela é a minha madrinha no ingresso recente na Academia de Letras de Itabuna, a ALITA, da qual ela é a atual vice-presidente. É um dos maiores nomes do pensamento e da intelectualidade do nosso tempo. Alguém que preserva e dedica sua vida a cultivar a memória a partir dos seus estudos históricos, do cuidado documental e de um diálogo muito próximo entre a universidade e a comunidade, sobretudo na escola básica. Eu estou falando de Janete Ruiz de Macedo, a querida professora Janete, que tem influência na educação e na formação de legiões de pessoas, desde a educação básica, através principalmente do trabalho do Centro Cultural Teosópolis e da Universidade Estadual de Santa Cruz. Professora, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu trabalho. Hoje nós vamos falar aqui apenas de uma dimensão delas, porque um programa com a entrevista de 40 minutos não cabe tanta vida e tanta obra. Mas estar aqui
a senhora trazer um pouco dessa sua trajetória para nós é de grande valia, porque nós vamos tornar esse programa um documento histórico. Então, muito obrigado. Foi um prazer muito grande e mostrar um pouco, né, do que a gente tem feito. Eu acho que é muito importante porque eu acho que os exemplos arrastam, né? Então, eu pretendo ter muitos seguidores. Eu fico muito feliz quando vejo alunos me procurar. Professor, isso assim, tal documentação, está com problema, o que, que a gente vai fazer? Eu digo, me diga aí o que é que você quer, que eu te oriento e você vai embora, né? Então, é muito importante isso, criar esse trabalho, né? Essa conscientização de uma educação patrimonial, essa preocupação em deixar vestígios. Porque eu digo aos meus alunos, onde não há vestígio, não há história. É verdade. A professora Janete, ela é graduada em Pedagogia aqui pela Universidade Estadual de Santa Cruz, em História pela Federal de Pernambuco, e com doutorado na Universidade de León, na Espanha. Exatamente. Além disso, coordenou o CEDOC, o Centro Cultural Teosópolis, que foi Centro de Memória Teosópolis. Eu lá, no início da minha carreira, sempre levando estudantes e sempre sendo muito acolhido pela professora Janete. Como já disse, vice-presidente da Academia de Letras de Itabuna. Ela também professora titular plena na Universidade Estadual de Santa Cruz. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta, professora. Quem é a Janete Ruiz de Macedo que alinhava toda essa trajetória e que não aparece quando se dizem todos esses títulos magníficos e que comprovam uma história de pujança do pensamento, do ofício e do labor? Difícil, né? Acho que seria uma menina pernambucana, recifense, né? Nascida em Recife, pais que não tinham ensino universitário, mãe doméstica e pai comerciante, comerciário, aliás, e que tinha uma mãe que acreditava e os pais que acreditavam muito em educação. Então, investiram tudo que tinha para bem educar os seus 3 filhos, né? E eu sou a primeira da família a galgar o curso universitário. Minha irmã mais velha não quis inicialmente. Então, eu fui a primeira que tive o apoio total da minha mãe para fazer o curso e queria História, né? Na época, na Universidade Federal de Pernambuco, não se classificava pelo curso, se classificava pela área. E, então, a área mais concorrida, na área 1, era Direito, né? E todo mundo pensava, ela vai querer fazer Direito? Nunca quis. Nunca quis, eu digo, eu não sou direita. Então, eu sempre quis a História. A História foi uma opção mesmo, desde, por exemplo, da metade do curso que eu fiz o magistério, no termo do ensino médio, né? Fui professoranda, alfabetizadora, me orgulho muito e acho que a melhor turma de se ensinar é a alfabetização. Você sente o seu trabalho. E os que não sabem ler e escrever, não sabem nem pegar no lápis, pega assim, ó. E aí sai, né? Escrevendo, lendo. Eu senti um prazer muito grande. Durante todo o meu curso de graduação de História lá na Federal de Pernambuco, eu fui professora de alfabetizadora. E como é, professor, como é o olhar dessa pessoa que transitou em todas as fases do ensino até chegar na máxima titulação da universidade? Como é que a senhora vê a educação e a formação em perspectiva e os desafios que nós temos hoje em termos de formação de público leitor, em termos de formação dessa juventude para o gosto, para o estudo? A gente está vendo essa coisa tão difusa, né? Tecnologia, dispersão, indisciplina. Como é que é essa forma de quem viveu esse tempo inteiro, todas essas fases do ensino, enxergar isso hoje? Olha, na escola anteriormente, não havia tanta essa preocupação com leitura, porque a leitura já acontecia em casa, né? Hoje a gente observa que as escolas estão preocupadas que os alunos produzam texto, que leiam, que indiquem livro, etc. Porque esse hábito, né, a família, de certa forma, abdicou. Porque eu, por exemplo, o meu gosto pela leitura está ligado ao meu pai. Ele era um leitor, certo? Na época, quando eu era criança, mas já não lia tanto, porque o trabalho o envolvia muito. Mas, colado à minha cama, tinha uma estante enorme de livros que ele tinha adquirido durante a sua juventude, sozinho lá em Recife, né? Porque ele era carioca, tinha ido para Recife, sozinho em Recife, trabalhando e comprando livros. Então, era livro da literatura universal, era a época de guerra, né? Então, muitos livros relatando os episódios da guerra. Então, eu li toda aquela bibliografia à medida que ia começando a entender, né? Então, essa influência era uma influência de casa, né?
os pais contavam história. Hoje em dia, os pais têm muito pouco tempo para se dedicar a esses momentos. Também a contação de história é importante, não é só ler, mas contar. Minha mãe, muitas vezes, reunia os filhos todos assim, ao redor da mesa e contava a história da família. Né? Isso aí, hoje, as pessoas não têm. Né? Perde isso. Então, a escola tem que estar substituindo esse papel da família. Eu vejo isso. Perfeitamente. E já que nós estamos falando de história de vida, como é que essa menina pernambucana veio parar na região Grapiúna? É uma longa história. Uma história de amor, né? Olha, Aurélio, querido, você arrasou esse coração. E, aliás, ele está fazendo aniversário hoje. Olha só, nossos parabéns para o professor Aurélio Macedo, essa grande referência. Eu da Universidade Estadual de Santa Cruz, nosso abraço. Nós nos conhecemos lá na universidade, na Federal de Pernambuco, ele já mestrando e eu caloura de história, né? Começamos a namorar, logo depois ele voltou à Bahia, porque os pais dele moravam aqui, mas já fazia muitos anos que ele não morava com os pais, porque ele tinha saído com 15 anos de casa, né? Desbravador. Porque os pais na época estavam lá no interior do Maranhão, então ele teve que sair. Aí ele veio para aqui, para a Bahia, terminar o mestrado com uma bolsa razoável, a CEPLAC o convidou para fazer a dissertação dele de mestrado sobre o cacau. Então veio com a bolsa da CEPLAC fazer esse trabalho, né? Custo-benefício de importação e exportação de cacau, uma coisa assim. E então, logo depois foi contratado pela CEPLAC e aqui estou eu. Olha só, que bom, né? Tipo, feliz da CEPLAC de ter feito essa escolha e termos vocês aqui contribuindo, não apenas com as amizades, com a tessitura de boas relações, mas também com o pensamento da nossa região. São duas figuras da maior envergadura da nossa intelectualidade e agradecemos por isso. Vamos ver algumas imagens do trabalho da professora Janete, porque assim, nós separamos algumas para discutir algumas dimensões desse vasto trabalho que ela faz. Então vamos ver SEDOC, vamos ver Centro Cultural Teosópolis, vamos ver as atividades também que envolvem interlocução com a formação de novos docentes, com a juventude, academia de letras. Passa aí pra gente, Rafa, as primeiras imagens e a professora Janete vai comentando. Bem, vocês estão vendo aí, foi o aniversário de 20 anos do SEDOC, né? O SEDOC foi constituído em 1993, esse ano está fazendo 30 anos, exatamente no dia 19 de novembro, há poucos dias, né? Aí nem comemorou os 30 anos esse ano. Mas antes do SEDOC, a gente já tinha fundado um outro espaço, que infelizmente eu não tenho a imagem, por isso que eu não botei. Era o Centro de Estudos Sociais, porque era o curso que nós tínhamos na época, era uma licenciatura cursa. O curso de Estudos Sociais, ele foi criado em 1984. Então, e é ele que patrocina o primeiro grande evento da universidade, que está até hoje, que é o Ciclo de Estudos Históricos. Sim, a senhora tem o seu DNA dele. É isso. O Ciclo de Estudos Históricos, o primeiro foi em 1989, com o tema 200 anos de Revolução Francesa e 100 anos de República. Então, esse foi o primeiro ciclo de estudos. E aí, quando há essa virada para que houvesse então, a criação do SEDOC, e para os nossos telespectadores que não conhecem, qual é o papel do SEDOC? Quem é que pode acessar que está lá? Eu acho que seria também uma informação importante para quem nos acompanha. Bem, o SEDOC, ele vai, de certa forma, suceder o Centro de Estudos Sociais, né? Porque o Centro de Estudos Sociais se transformou. E, aliás, acho que você até participa um pouco nele. Em Laíge. Sim, Laíge. Pois aí é a União de História e Geografia, não é isso? Exatamente, foi uma transformação do Centro de Estudos Sociais. Ele não morreu, certo? Ele está transformado. Aí o SEDOC vai surgir com a planificação do curso de História, em que a gente passou a exigir um trabalho final de curso. E os alunos precisavam de ter fontes para pesquisar. E eles diziam, mas não tem fontes aqui na região. E a gente dizia, não tem, vamos criar, vamos pesquisar onde tem. Então o SEDOC surgiu a partir daí. Os professores começaram a trabalhar principalmente com história oral, né? Aí deu um projeto um dos projetos que está aí, né? História oral, levantamento do patrimônio construído, fontes para a própria história da universidade. Então, porque o centro do SEDOC, o Centro de Documentação, ele é uma integração das várias áreas documental. Ele pode abrigar projetos
museológicos, ele pode abrigar projetos arquivísticos, ele pode abrigar pesquisa, ele pode produzir suas próprias fontes. Então foi assim que a gente fez. A gente começou a produzir as nossas próprias fontes. Itabuna. Aí a gente foi procurar o inventário do IPAC. Itabuna não existia. Não tinha nenhum projeto, não tinha nenhum reconhecido pelo IPAC, um prédio, certo? Uma construção de pedra e cal que fosse o referencial do patrimônio cultural. Não existia, então a gente tem que dar um jeito nisso. Certo? Aí lá vem o projeto de levantamento do patrimônio na área de extensão da universidade. Testemunhos para a história, aí testemunhos de história oral. E assim, é a história da FAF, né, da antiga faculdade que gerou a FESP, que ainda naquele momento era a FESP, mas logo depois já era quase a Universidade Estadual. Estamos em 93, 95, já é a institucionalização, né? Então, foi a partir daí. Hoje, o SEDOC, ele tem um acervo, assim, grandioso em termos de fontes hemerográficas, ou seja, os jornais. Porque os jornais, né, têm sido a melhor fonte para a história recente, né? Então, mas não tão recente, né? Para historiador é ontem. Porque 1900, para alguns, é muito distante, mas para o historiador é ontem, certo? Para o historiador antigo é século 5 a.C., coisas assim, né? Então, aí o SEDOC começou a constituir, né? Tanto produzindo suas fontes através desses mecanismos, né? Como também pesquisando junto à sociedade, locais onde existiam fontes inicialmente bibliográficas, aí a gente tentava adquirir, se não conseguia, xerocava, certo? Principalmente o grande objetivo naquele momento era fornecer aos nossos alunos, né, fontes para que eles pudessem fazer história. E foi crescendo. Né? Hoje a coleção, né? A coleção hemerográfica do SEDOC é exemplar. Então vamos falar de uma das maiores contribuições que conversam com sua mais recente obra. Queria que a Rafa desse um close aqui pra gente. José Oduque Teixeira, série Testemunhos para a História. É a história e vida desse grande líder político. Foi lançado agora recentemente na ocasião do aniversário de 100 anos de Oduque. E aí eu queria que a senhora falasse dessa série, dos personagens que já têm os registros. Ontem nós conversávamos um pouco em off sobre isso. E também do como foi dialogar com o Oduque, de manter esse registro e sistematizar essa obra. E depois culminando esse lançamento numa ocasião tão especial. Bem, como eu falei anteriormente, né, o projeto era Testemunhos para a História. O nome era esse. E a gente criou, como todo projeto de pesquisa, né, tem todos os requisitos, objetivo, clientela e assim por diante. Então, a clientela que a gente pensou para os objetivos do que a gente queria, teria que ser pessoas com mais de 70 anos na época. Isso era 2000, era no ano 2000. Com mais de 70 anos e que tivesse, pelo menos, a maior parcela de sua vida vivido aqui na região. Não importava em que área. Podia ser na área social, na área política, como profissional e assim por diante. Então, a gente levantou inicialmente pelo menos uns 10 nomes, né? E começamos, então, a fazer as entrevistas. A gente tem uma assessoria muito capacitada, né? De professor Antônio Guerreiro, da Universidade da UFBA, né? Que ele dava também o curso que a gente estava montando de História Regional. Porque quando eu cheguei aqui, a gente só tinha, Rafael, praticamente o livro de professor Arléo. Aí não tinha praticamente nada. O livro de professor Arléo e o livro de professora Maria Paula. Sim. E não existia mais nada sobre a região, certo? E aí como estudar essa região, né? Sim. Então a gente partiu para essa procura e essa produção de materiais para poder dar conta da história e da trajetória dessa região. Porque, na verdade, só se começou a se preocupar em escrever a história da região no cinquentenário da cidade de Itabuna. Os primeiros livros, o Jequitibá de Itabocas, 1960. Documentário histórico de Dantinhas, 1960. Todos sobre encomenda, né? Praticamente sobre encomenda. E então a gente saiu à procura disso aí e fizemos então esse perfil. E dentro desse perfil a gente saiu entrevistando políticos como José Oduque, né, de Itabuna, outro político como lá de Ilhéus, vários políticos, uns 2 políticos de Ilhéus, um homem que se, vamos dizer,
Ele se projetava principalmente por ter uma memória maravilhosa, né? Essa Barreto, que foi o primeiro que saiu, porque foi muitas horas de entrevista com o Sabarreto. E a Quintabuna, por exemplo, uma pessoa popular, Juca Alfaiate, que era um alfaiate e etc e tal, dançarino. Aí professores, né? Os professores também, o professor tinha muito. O professor fala Simone, Rita Fonte, Litza Câmara. Então aí tem uma pleiade de depoentes, né? A metodologia era a metodologia da história oral, a gente conhecia um pouco da história da pessoa, fazia a gente usa a trajetória de vida, porque na história oral a gente pode fazer temática ou de vida, mas aí era de vida. Então a gente partiu para fazer essa entrevista. E aí chegamos em José Adolfo Teixeira. É inegável que numa cidade que tem pouco mais de 100 anos, uma figura que completa 100 anos, sua história se confunde com a história da cidade. E ocupando cargos de relevância, fazendo parte de instituições que tinham um papel estratégico na nossa história, na nossa cidade, Zé Duque é esse personagem tão atrativo aos olhos de quem quer compreender os nossos tempos, né, de existência em Itabuna. O que a senhora tira aqui de maiores aprendizados? É um personagem singular, né? Ele é um jovenzinho, um adolescente que chega à região com menos de 12 anos, né? Acompanhado de uma tia, que a tia depois resolve não ficar aqui e ele fica sozinho. Corajoso, um jovenzinho de 12 anos de idade. Ele está lá em Itaju, do Colônia, ele vai para Itaju e tenta sobreviver principalmente com o comércio. Tem um talento comercial. Ele já conta aí no livro de como ele já era um comerciantezinho lá na terra dele, em Ribeirópolis, né? E ele vai se desenvolvendo e tem e ele também faz parte do folclore, né? Do folclore itabunense. Enriqueceu lavando garrafas, né? Lavando garrafa. Não tem de verdade nisso? Não, ele confirma. Ele confirma isso. Claro que não era só lavando garrafas, né? Era uma atividade, ele fazia muitas atividades. Ele conta que ele era garçom, trabalhava até de noite, botava banca na feira, ele lavava garrafas, vendia essas garrafas. As garrafas deviam ser lavadas porque ele vendia para as distribuidoras, certo? Porque as pessoas usavam muitas garrafas de vidro para botar óleo de dendê e um bocado de coisa. Então ele saía arrecadando essas garrafas e lavava e vendia para a distribuidora. Era uma das fontes de renda dele. Ele confirma isso no depoimento dele, está aí, né? E aí ele vai mostrando como o talento dele, a visão dele de um comerciante, ele nunca pensou em ser dono de fazenda. Ele só foi dono de fazenda de cacau muito depois, inclusive pelo depoimento dele, ele não diz textualmente, mas parece que ele ficou arrependido de ter comprado alguma roça. Ele disse, se eu tivesse de comprar, eu teria tido comprado anteriormente, mas não na época que ele já comprou. Ele disse que o cacau já estava sem rentabilidade e ele não tinha muita paciência de administração de roça. O negócio dele no começo, ele chegou a ser ele acho que ainda é um dos comerciantes mais ricos, né? O mais rico de Itabuna. Mas ele foi concessionário de uma das firmas mais reconhecidas, né? Aqui em Itabuna, em Ilhéus. Então, a trajetória dele está aí. Mas ele fala principalmente dele como prefeito, né? Sim. Porque ele deixou também uma áurea muito grande de um homem íntegro. Íntegro, correto, nas contas públicas. E aqui no livro, a senhora trata da participação, de mostrar de novo o livro, pela Via Literário. Ao final, nós vamos pedir à professora Janete que dê os caminhos para a aquisição desse livro, se você quiser adquiri-lo. E a senhora fala aqui da participação dele nas organizações da sociedade civil. Sim. Rotary Club, Associação Comercial, Maçonaria, Prefeitura, todas as grandes decisões mais estratégicas do desenvolvimento da região têm, de alguma forma, um encontro com a ação de José Adolfo Teixeira. Inicialmente na Associação Comercial, né? Pelo sucesso do comércio, e depois ele foi sendo convidado. Rotary Club, ele foi pelo menos 3 vezes, 2 ou 3 vezes, presidente do Rotary Club. Da maçonaria também foi maçom, chegou aos 33 e assim por diante. Então, quase todas as associações queriam que ele se transformasse em membro, né? A gente pesquisa no jornal, porque ele foi dono do jornal também, né? Do jornal e de uma rádio.
Ramiro Aquino disse que isso foi preparando a campanha dele de para político, né? Que ele adquire, que eu perguntei a ele, e aí, por que uma rádio, por que um jornal? Era importante, né? Ser comunicador, levou um pouco, né? Então, ele foi dono dessa rádio e do jornal, e no jornal, que a gente tem lá no SEDOC, quase a coleção completa, certo? Do jornal Diário de Itabuna, porque eu aborreci ele muito, porque quando ele fechou o jornal, ficou lá guardado no prédio, que é ali na Praça José Bastos, né? E nada, professor, a coleção dos jornais. Ottoni Ottoni era um jornalista que trabalhou com ele, que tinha a anterior, a parte mais antiga, né? Que era de Ottoni. E Ottoni já doou, falta esse pedaço e não sei o quê. Ele, toda vez que eu encontrava, como ele era rotariano e a Aurélio também, né? Então, toda vez que eu encontrava, eu dizia, e aí o jornal, professor? Calma. Ele acho que pretendia vender o jornal, aí não queria, ali era um acervo, né? Para quem fosse comprar, né? Aí acho que ele desistiu, um dia ele me ligou, eu estava no SEDOC. Professor, ainda quer o jornal? Eu disse, claro, pois mande o carro buscar agora. E aí tá lá. Né? Então, essa é a história. Essa ligação, para mim, ela é sintomática do encontro de duas pessoas comprometidas com a região. A senhora que fez esse trabalho de estar ali firme, pedindo para que esse material fosse para um lugar onde ele estaria bem cuidado e à disposição da comunidade, e ele em se preocupar e fazer essa doação generosa. Então, esse aqui, gente, ó, José Euduco Teixeira, História e Vida, série Testemunhos para a História. Você pode adquirir pela Via Literária ou fazendo contato com a professora Janete Ruiz. Mas vai ter o lançamento, né? Aqui em Itabuna, porque o outro foi assim mais restrito, né? Exato. Porque como se tratava de um senhor de 100 anos, e então a família estava com muito cuidado, então foi um almoço, né? De aniversário com um X de convidados, né? Pequenos. Então eu não pude convidar ninguém, eu só convidei 3 pessoas, né? Eu convidei 3 pessoas, claro que os convidados da família, né? Mas eu bem só convidei 3 pessoas. Quem fez o prefácio, o professor da UESC, Luiz Blume, né? O professor João Otávio, que é rotariano, também colega dele do Rotary. E, claro, o professor agendou da Via Literária, né? Então foi os que eu convidei. No dia 30, não é isso? Dia 30 a gente vai falar novamente ao público, agora para um público maior, né? E assim por diante. E vocês podem participar, conversar com a professora e com outros autores que estarão presentes e adquirir o livro. Eu acho que assim é um investimento, né, na construção de uma compreensão sobre a história da nossa cidade, da nossa região, a partir da história de vida desse personagem fascinante, que é José Euduco Teixeira, e com o rigor, né, técnico e conceitual da professora Janete Ruiz de Macedo. Vamos ver agora mais algumas imagens, professor, do seu trabalho. Vamos ver, o Rafa vai projetar para a gente aí algumas imagens, a senhora vai comentando, para dar uma dimensão, né, desse repertório diversificado que o seu trabalho alcança. Vamos ver o que é que aparece. Bem, aí era a gente procurando fontes, ou seja, onde estariam as fontes? Das prefeituras que produzem documentos, né? Toda prefeitura produz uma quantidade imensa de documentos sobre o seu dia a dia. Porque os documentos são produzidos para resolver problemas e resolvidos são arquivados. E muitas das prefeituras não tinham esse cuidado, né, com os seus papéis, com seus arquivos. Aí já uma pergunta para a senhora está ali com o computador aberto, você está digitalizando esses documentos ou esses documentos eles vão para o SEDOC na medida em que as prefeituras... Não, a gente não recolhe nenhum documento da prefeitura. O projeto que a gente fez foi organização de arquivos municipais. A gente fazia um convênio com a prefeitura, né? A gente ia lá, dava assessoria técnica e a prefeitura organizava o seu arquivo. Esse arquivo que você está vendo é de Santa Cruz de Cabralha. E esse é o atual diretor, que a gente terminou fazendo dele historiador. Ele terminou fazendo o curso de história, de teu interesse. A gente dava assessoria de como organizar, como classificar, dava cursos, certo? Então, organizamos vários arquivos municipais. Esse aí é de Canavieiras, certo? Alguns ainda estão assim, vivos, bons, outros não estão, certo? Não estão. Infelizmente, às vezes muda prefeito, né? As prefeituras não têm o devido zelo. Você acha que testemunhou o que aconteceu aqui em Itabuna, né? Com a enchente. Passou a documentação quase 2 dias debaixo da água.
e sem o devido cuidado de retirar. Então, alguns arquivos estão assim, em bons estados, bem organizados, apesar da gente não ter ido muito lá, mas porque a gente ficou um pouco vetado de fazer convênio com as prefeituras por causa da inadimplência das prefeituras. E a UESC só pode fazer convênios com empresas adimplentes. Imagino. Com esses convênios, o pesquisador ele tem acesso facilitado aos arquivos através do convênio SEDOC, UESC, com as prefeituras, ou fica ao sabor da vontade política do gestor? Em geral, aquele que organiza, ele está muito disponível a transformar. Porque no arquivo a gente pode determinar o que é público e o que não é público, né? Das regras da arquivologia, tem os documentos sigilosos, os documentos públicos. Então, o sigiloso, você pode dizer, daqui a 10 anos pode se tornar público, né? Há essa classificação que pode ser feita. Então, a prefeitura não se sente com dificuldade de abrir para o público, porque os que estão abertos ao público é para o público, entendeu? Tá certo. Vamos ver mais algumas fotos. São algumas exposições. Aí as exposições a gente começou desde muito cedo, né? Primeiro como atividade até mesmo na sala de aula e em diversos espaços. Em muitos espaços as exposições vão aparecer. Aí é uma exposição na Praça Otávio Mangabeira. A gente fez um projeto A Praça na Praça, que era contar a história da praça na própria praça. Livro. Então, e era baseada sempre em jornais, usando os jornais, as fotos de jornais e os relatos de jornais sobre a praça. João Cordeiro. Esse aí foi o meu principal assessor e que me despertou muito para a história regional. Ele sabia de tudo, né? Contava tudo. E ele foi o meu iniciador na história da região, certo? Professor João Cordeiro de Andrade. Conheci já como aluno me procurando. Quem é a professora Janete lá na Xerox, no centro da cidade. E aí foi meu aluno, me orientando na graduação, terminou a graduação e ficou trabalhando lá no SEDOC. Era quase o sinônimo, SEDOC e João Cordeiro. Nós estimamos melhor. Aí já é uma aluna trabalhando com o tema era as Olimpíadas, ontem, que eu juntava, porque agora eu passei a dar aula de História Antiga, quando eu fiz o mestrado, ou o doutorado foi História Antiga, né? Então eu saí da contemporaneidade e fui para a Antiguidade. E então eu sempre trazia os alunos da Antiguidade para hoje, né? Aquilo ali foi um desafio para os alunos, para eles pesquisarem. Era a época das Olimpíadas e eles fizeram pesquisa sobre as Olimpíadas. Até hoje a gente tem essa exposição. Essas exposições, como vocês estão vendo, é toda lonada e eu tenho um cardápio de exposições. Sim. Então, se as escolas quiserem, alguma dessas exposições, a gente leva lá, entendeu? E aqui, antes da senhora comentar essa foto, abre pra gente aqui, Rafa, depois você volta lá. Eu queria fazer um testemunho aqui, como educador da educação básica, dos eventos, né, do calendário anual de trabalho do antigo Centro de Memória Teosópolis, passando para o Centro Cultural Teosópolis. O Maio dos Museus e a Primavera dos Museus. Isso. 2 eventos de grande envergadura, de extensão, de diálogo, Universidade de Educação Básica, que a senhora organiza há décadas e que é de fundamental importância para que os estudantes tenham outros espaços pedagógicos, formativos, que não os espaços escolares, organizados, metodologicamente muito bem trabalhados. E eu, desde 2011, quando eu ingresso na educação pública, eu sou professor há 20 anos, mas ingresso na educação pública estadual como professor da rede estadual de ensino, desde então eu participo, estando com os meus estudantes, e percebo o quanto isso é importante para os estudantes, para a prática pedagógica, e nós temos reverberando o retorno como estagiários seus, estudantes que já participaram disso. Gente, isso é de uma potência, isso é de uma contribuição para a formação humana que só tem dimensão disso quem vivencia, quem vê isso. Então nós vamos ter fotos aqui de 2 monitores, o João e... esqueci o nome do outro agora, me perdoe, mas 2 que foram estudantes nossos que visitaram o Centro de Memória Teosópolis e que hoje estão no Centro Cultural Teosópolis como monitores. Isso é muito bacana. Mostra as fotos aí, Rafa, pra gente. E a professora vai comentando. Na hora que aparecer os meninos, a gente lembra deles. Pois é, aí como eu sou batista, da denominação batista, então também tem sido um grande objeto, né? O Centro de Memória Teosópolis,
ele tem como objetivo resgatar a trajetória dessa denominação, que tem 150 anos, né? A gente só pensava em religião, pensava muito só na religião oficial, que foi oficial até a República, né? A Igreja Católica. E aí eu nessa exposição, que está uma delas, né? Que tem como temática os batistas, aquela exposição que acabou de sair, foi no Centro de Convenções de Ilhéus, eram os 100 anos dos batistas aqui na região, chegando aqui na região, trazido por a mão de uma mulher, né? Uma mulher, Cecília. Então, ali está mostrando as igrejas que existem lá. Foi lá no Centro de Convenções de Ilhéus, essa exposição. Passa mais aí, para a gente ver. Olha aí. Aí, veja só, é quando a gente vai fora. Eu não gosto muito de levar fora, por exemplo, para ir na escola. Eu prefiro que a escola venha. Claro. Por que eu prefiro que a escola venha? Porque a gente se preocupa em desenvolver hábitos culturais. O que é hábitos culturais? E saber visitar, dar a importância da visita ao museu, certo? Porque muitas vezes as pessoas trazem tudo para a escola, levam tudo dentro da escola. Mas o deslocamento, o saber procurar um espaço cultural, isso é muito importante. Muito importante. Muito importante. A gente pergunta, eu fiz uma pesquisa com uma aluna de pós-graduação, se o pessoal, assim, aleatoriamente, durante o 7 de setembro, por tudo na rua. Aí a gente perguntava, você já visitou o museu? Aí pergunta, Itabuna tem? Aí, as únicas pessoas que responderam foram que tinham visitado o Museu da Casa Verde, levado pela escola. Aí você visitou outros museus? Aí eu me preocupei em visitar lá em Salvador, em outros lugares, entendeu? Então, desenvolver esse hábito de visitar espaços culturais, seja para ver uma exposição, seja para ver uma palestra, a gente precisa incentivar muito. Porque a gente tem ficado muito acomodado em casa com as telas, né? Com as telas. Esse deslocamento é muito importante. Verdade. E aí nós estamos vendo a garotada visitando os espaços. Aí já no novo Centro Cultural Teosópolis, né? Ela está visitando a exposição que fez o maior sucesso. Topomínia de Itabuna. Ou seja, os nomes de praças e ruas de Itabuna, né? Recentemente nós também tivemos um excelente trabalho feito por vocês lá sobre Rui Barbosa. Né? E o que é mais interessante é que há uma construção, como eu disse, é pedagogicamente muito bem elaborado. Então tem a mesa de abertura do evento, a palestra que é feita, um diálogo que é feito com estudiosos da área, a professora Janete mediando sempre a mesa. Depois você tem a apresentação, é como a avant-première da exposição. Aí você visita a exposição orientada pela curadoria da professora Janete, e depois as escolas vão no calendário de atividades ali. Dentro do projeto, que é um projeto que tem desde 1993 também, viu? Eu estava iniciando o doutorado, eu acho que eu não circulava muito bem, não. A senhora circulava muito bem. Janete William de Marcelo tem que ter um busto, uma estátua dela. Ao mesmo tempo, estava indo para fazer os créditos do doutorado, com aqueles espanhóis tudo me perturbando. E fica fazendo um monte de coisa aqui na cidade. A gente criou esse projeto para exatamente pensando nisso aí, né? E dessa dinamicidade dessas exposições, e são exposições que eu chamo assim, são didático-pedagógicas, né? Procurando sempre temáticas que sejam interessantes para a comunidade. Às vezes eu tenho pensado em fazer uns menores para os menores, mas é difícil. Eu teria que ser muito para as escolas às vezes me procurar, meu menino tem 6 anos, 7 anos, eu digo, é meio difícil. Porque também a linguagem. Mas a gente tem treinado, isso tem sido bom para os alunos da UESC, porque eu falo para eles muito da transposição didática, né, de adaptar. Claro, você não vai contar essa história toda por mim, não, você chama atenção às imagens, porque eles são muito mais pelo ver, né, nesse momento. E depois a gente faz um trabalho que pergunta assim, o que é que você mais gostou da exposição? Aí na de Rui Barbosa foi muito interessante, que a gente premiou até esse menino. Ele desenhou, a gente botou ele lá no auditório, né, no Centro de Memória. Agora vocês vão desenhar o que mais impressionou vocês na exposição. Aí eles fizeram, a maior parte fez Rui Barbosa, Bigodudo e assim por diante. Aí um desenhou a senhora assim, vestido bem longo. Aí Josane, né, que cuida da parte pedagógica, aí perguntou, o que é isso, meu filho? Você não viu, não? É a esposa de Rui Barbosa.
Olha ela aqui com aquele vestidão lindo. Aqui, né? Entendeu? Vários, Então, é a percepção da criança, né? Da esposa dele. E tem aí uma outra coisa que eu acho bastante interessante. A senhora mostrou ali a foto da praça. Temos o Centro Cultural Teosópolis, mas ela também está, todas as vezes que tem o Maio dos Museus, a Primavera dos Museus, ocupando outros lugares. A senhora podia dizer quais são? E tem as exposições permanentes, né? Isso. A exposição permanente, ela é a história de vida do pastor Hélio Lourenço, né, que é o fundador, vamos dizer, que fundou o Centro Cultural, o Centro de Memória, Teosópolis nos permitiu. Ela conta a história de vida do pastor e a história dessa trajetória dele, que foi assim, uma trajetória muito brilhante. Ele é fundador do Colégio Batista, né? Ele também criou a escola de música que funciona lá, também foi criada por ele, né? Temos um acampamento muito maravilhoso lá em Ilhéus. Então, conta essa história da própria igreja, a chegada dele, né? Que ele não era baiano, era paraibano, né? A chegada dele na Bahia, primeiro em Feira de Santana, como professor do seminário, depois chega aqui em 1977, no dia do aniversário da cidade. É o dia que ele chega na cidade. E aí vai a trajetória de vida dele, assim como com todos os museus, eles têm um mote, né? Ou seja, um motivo. O Museu Amélia Amado, por exemplo, que muita gente não conhece na cidade, que eu não conheci. O Museu Amélia Amado, o mote dele é a trajetória de vida de Gilena Amado e Amélia Amado. No Colégio AFEI. E AFEI, entendeu? Então ali, ó, ele ali. Rafa tá muito atenado, né? Esse museu, ele foi criado por iniciativa da neta de Dona Amélia Amado e da irmã Dalvani, né? Porque você sabe, o colégio é um colégio confessional católico. Dona Amélia Amado era uma senhora muito católica e doou todo esse aparato, né, todo o colégio, todas as construções para a Congregação das Franciscanas, que dirige até hoje, né? E esse museu foi criado por essas duas personalidades. Funcionou bem durante um tempo, né? Mas quando eu encontrei e eu dei aula na AFEI um tempo, esse museu estava lá presente, mas depois eu me afastei gradativamente da AFEI. Quando eu fui ter um contato mais imediato foi em 2010, na comissão das comemorações dos 100 anos de Itabuna, em que a irmã, na época a diretora era a irmã Margarida, aí ela disse, olha, eu acho que lá tinha um museu, porque eu encontrei muitas peças espalhadas por tudo que é canto, assim, que eu acho que era de museu, e botei tudo numa sala só. Eu queria que vocês, da comissão, reorganizassem a sala. Eu digo, olha, irmã, a essa altura, isso era maio. Não dá não, porque a gente está com muita atividade, mas eu lhe prometo que no próximo ano, antes do aniversário de Dona Amélia Amado, que era 15 de julho, a gente dá um jeito aí nesse museu. E aí envolvi outros professores, né, professores da UESC, e que a gente, professoras também lá da FEI, ex-alunas da FEI, que ajudaram bastante. E então reorganizamos o Museu Amélia Amado. E lá sempre fica uma exposição. Sim, tem a exposição permanente. De museu. Tem a exposição permanente e sempre tem uma exposição temporária. Sim. Quando a gente faz a edição das exposições na Primavera dos Museus, a alternativa de você ir ao Centro Cultural, você ir ao SEDOC na UESC, você ir ao Museu do Cacau em Ilhéus e você ir ao Centro Cultural Teosópolis. São 4 exposições simultâneas com temas diferentes. Tanto no Maio dos Museus quanto na Primavera dos Museus. Ou seja, o itabunense, o ilhenense, o povo grapiúna não tem como dizer que na nossa região não há. Pode não haver na quantidade que precisa, mas não há espaços culturais para serem frequentados. Uma outra coisa que é preciso dizer, principalmente nós da comunidade artística e produção de eventos, reivindicamos muita firmeza, né? O retorno do Centro de Cultura Adonias Filho. Ele retornou a agenda cheia, espetáculos quase que diariamente, mas nós estamos precisando que a comunidade ocupe esse espaço. Nós temos visto espetáculos belíssimos e com capacidade para 300 pessoas naquele espaço, preços módicos. Ontem mesmo nós tivemos espetáculos no custo de R$5 meia entrada, R$10 em doação de um brinquedo, ou seja, e o auditório bastante esvaziado. Então vamos tentar ver na medida do possível se nós fortalecemos, né, público e dando também devolutiva para que nós tenhamos sempre essa pujança de espetáculos sendo oferecidos. Vamos ver mais algumas imagens para a gente ir chegando aqui no bloco final desse nosso encontro.
Olha que mesa representativa. Isso aí foi a inauguração, né, do Centro Cultural Teosópolis, que ele uniu dois projetos, né, a Escola de Música, Musita, que funciona lá, e o Centro de Memória Teosópolis. Amplia aí, Rafa, a imagem para a professora mostrar para a gente quem é que está aí compondo essa mesa. Compondo essa mesa aí está a professora Cacilda, aqui do canto de cá, que é a maestrina, maior esposa, viúva, né, agora do pastor Hélio, e que foi, juntamente com a irmã dela, a criadora da Hermosita. Ao lado dela está a Deise, que é a atual diretora da Hermosita, né? Ali no meio fazendo, sou eu mesmo. O nosso reitor, né? Alessandro, que esteve lá nos prestigiando e que assinou um convênio. A gente tem um convênio com a Universidade Estadual de Santa Cruz, né? Ali está o professor Aurélio, que está ali representando, porque ele é o presidente da Associação de Beneficência e Cultura Teosópolis. E ao lado está o pastor da nossa igreja atual, o pastor Geraldo. E ali de máscara, eu acho que é Júnior Brandão, né? Na época estava secretário de Educação, saindo para outra secretaria, mas estava representando o prefeito. E ali ao lado está um dos nossos confrades, se não me engano, né? Sim. Clóvis, historiador, né? É isso. Então, bacana. Mais uma, Rafa. Temos mais imagens? Aí é da inauguração do antigo CEDOC, aí a participação sempre da universidade, né? Teve sempre presente. Vai passando mais rapidamente que a gente vai ver aí o momento da inauguração, que você frequentou bastante lá, né? Nesse espaço. Pode passar aí, passa rápido. Passando mais rápido. Aí é o interior do Museu Amélia Amado, né? Mostrando muito a religiosidade de Dona Amélia Amado. Ela sempre tinha essa preocupação. Ela doou muito da fortuna que ela herdou do pai para a Igreja Católica, né? Ela tinha, aí falando um pouco, aí é um banner que fala um pouco sobre a história desse museu, como os materiais estavam ali embaixo, tudo, a gente teve que arranjar restaurador para restaurar. Aí é outro momento que acho que é muito importante, foi importante aparecer isso aqui. Outro trabalho que nós desenvolvemos foi reabrir o Museu Casa Verde, que está fechado. A gente precisa de fazer uma campanha para reabrir, porque esse museu, ele realmente demonstra o que foi a cultura do cacau, a riqueza do Coronel do Cacau. Não é a história de Itabuna, é a história do Coronel, certo? Ali é a professora Margarida Fael, era vice-reitora na época, a professora Renê Albagli, a presidente da Fundação Henrique Alves, que é particular, e eu, né? Estou aí. Reabrindo depois de quase mais de 10 anos fechado no Museu da Casa Verde. E esse Museu da Casa Verde ficou sob tutela da universidade por 5 anos. Mas, infelizmente, a gestora da fundação não achou por bem não mais renovar, fazia muita exigência, o reitor não era mais a professora Renê, né? O reitor era meio afobado, que era o professor Joaquim. Então, disse, não quer não, tá bom, lá acabou. E até hoje está fechado. Precisamos reaver esse espaço. Tem mais de 16 anos fechado. É uma perda para nós. É uma perda muito grave. Rafa, põe aquela última imagem, uma imagem que eu vou aparecer agora, porque eu quero tietar minha madrinha, recentemente, pelas mãos de Janete Luiz Macedo e com a aprovação dos confrades e confreiras da Alita, juntamente com Sérgio Sepúlveda, Eliabe, Gustavo Cunha, tomamos posse na Alita, na Academia de Letras de Itabuna. Eu quero aqui fazer esse agradecimento público a Janete pelo convite e a todos os confrades e confreiras por referendarem nosso nome e dizer que esse é um momento especial, porque eu estou sendo conduzido por ela para tomar posse, para receber a estola e para dar trabalho para ele, porque ele agora já faz parte da diretoria. Vamos trabalhar. Eu queria que a senhora, antes de dizer sua mensagem de até breve, porque esse programa pode se considerar como sua casa, a senhora volta quantas vezes quiser para lançar novos livros, para falar de novos projetos, mas fazer um pequeno balanço dessa gestão, né? A senhora é vice-presidente, junto com o presidente Wilson Caetano, quais foram as principais atividades, realizações e o que nós podemos esperar de trabalho de Janete Luiz Macedo para os próximos anos? Bem,
como gestora da Alita, né, eu e o professor Caetano era mais ou menos como você, certo? Eu cooptei, então você vai ser presidente. Você é presidente? Não, eu sou assessora. Eu quero ser assessora, vá lá à frente que eu vou atrás de você. Eu vou lhe guiando, né? Então, a academia estava passando, como todas as instituições, num período recém-pandemia, né? Existimos, graças também à professora Silmara, que conseguiu logo agilizar as reuniões online, isso ajudou bastante, né? Conseguimos, graças também a outra confreira, uma sala para juntar nosso material que vinha espalhado. Então, a partir daí, traçamos, então, parcerias com o Centro Cultural Teosópolis, que esteve sempre aberto, né? Ali, do Centro Cultural, e então partimos então para uma série de atividades que valorizassem a cultura. Temos já um projeto que era de autoria de antiga diretora, a professora Sônia Maron, leituras nas escolas, né? Que ficou com o nome dela. A gente ia para as escolas, fomos a pelo menos algumas edições agora nesse ano. Então, uma série de providências, tanto de infraestrutura, que nos tranquiliza para realizar os eventos, né? Como também de atividades que permitiu que a academia aparecesse como uma instituição que desenvolve a leitura, em que tem uma produção literária, né? Agora mesmo participamos da Feira Literária de Ilhéus, né? Com uma banca muito bonita, só tinha livro de Alitana, né? É muita produção, né? Então, é isso aí, espero, né? Não estou diretamente na diretoria, né? Raquel me convidou, mas eu disse, Raquel, deixa 2 anos assim, eu mais ou menos. Descanso, porque eu assumi um outro compromisso e que eu estou muito envolvida. Então, mas quando tiver emergência, pode eu não deixo quieto não, viu? Sempre me incomoda, o que me incomoda eu vou logo fotocando. E o que nós podemos esperar de trabalhos, novidades, projetos? Bem, a gente tem já planejado, né? Porque a essa altura a gente já tem que ter planejado os temas da nova exposição da Semana dos Museus, né? E a Semana dos Museus, como o próximo ano é eleições, né? É um ano eleitoral, a gente vai fazer as eleições no Brasil. Que coisa. Desde o voto do Cabresto até os dias atuais. Então, é um dos temas que a gente está trabalhando. E outro tema também que a gente pensou, que apesar da gente já ter feito, mas a gente vai fazer uma reedição, mais ou menos 1964, nunca mais. Verdade, é necessário, porque, como dizia Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. Janete Ruins de Macedo conversou conosco no Vozes Literárias, do Via Literário Encontros em Prosa e Versos, que você sabe é sempre feito para você. Não era fácil escutar do filho que era mais agradável estar na casa do pai. Doía vê-lo chorar, reclamando da sempre insuficiente atenção. Mas precisava ouvir a supremacia do filho homem chorando a perda do privilégio. A primazia do filho mais novo. Fruto de uma educação mais leve, por que não dizer mais frouxa, reivindicando a exclusividade sobre a escolha da mãe. Um embate entre o machismo precoce, que uma criança respira nos ares da cultura, e o recente empoderamento de uma mulher, que chega algum tempo após a maternidade. Mas mesmo chegando depois, o deslumbramento de enfim ter a vida e as escolhas nas próprias mãos, arremata a mãe do patriarcado de forma que ela jamais se nega ao enfrentamento, pois jamais perderá o direito do qual se apropriou, ainda que tardiamente. Estremece em seus posicionamentos, chega a revisitar o remorso de provocar lágrimas, de promover frustrações, de ouvir devidos insultos de uma vaidade ferida. É então que, por entre os lamentos, reconhece um machinho importunado, profundamente magoado por chega um pouco para lá para eu estar aqui também.
O filho não escuta, esse espaço é nosso. E ele chantageia. Me mandaram embora. Se não for para ter todo o espaço, aqui não me cabe. É nessa hora que o materno fala por um caloroso abraço e o feminino, imbuído da firmeza de guerreiras ancestrais, diz: eu sou mulher, trabalhadora, amiga, parente, namorada, filha, sou várias e sou mãe. Chegamos ao Vitrine da Via, o espaço do nosso programa em que nós selecionamos obras que compõem o catálogo da editora Via Literário para recomendar para você nos mais variados gêneros: poesia, crônica, conto, romance, ensaio, testemunhos históricos. E hoje nós temos aqui, começando, 2 livros de poesia que já passaram pelo Vitrine da Via. É o Paleta do Ocaso, Sol, Céu, Horizonte Poesia, do nosso querido Gabriel Xavier, que é colaborador do nosso projeto e tal. No próximo dia 6 de dezembro, lançando este livro com uma exposição das telas de Conceição Portela, lá do Centro de Cultura Adonias Filho. O nosso livro contemplativo, de minha autoria, ele teve todo o lucro dedicado, das suas vendas, dedicado à campanha da reconstrução da fonte de Oxum, do terreiro Ileaxé Odé Ijexá, lá do Banco da Vitória, onde a Alba Cristina, nossa querida atriz, é Ialorixá. Então você adquirindo um contemplativo estará ajudando nessa causa. Mais um livro de poesia recém-lançado de Thales Pereira, Inscriações, Poematos e Outras Inscriações. É um livro de poesia repleto de representatividade, força, capacidade crítica, sensibilidade, recentemente lançado também aqui na nossa região. E por fim, não menos importante, esse livro que pautou a nossa entrevista no Vozes Literárias desta semana com a professora Janete Ruiz de Macedo, o livro sobre a trajetória de José Alduque Teixeira, que foi publicado pelo selo da Via Literário. Esse foi o Vitrine da Via de hoje, feito especialmente para você. A jaca mole, Rui Polvas. Oxalá amanheceu com vontade de viajar. Olhe que isso é uma raridade acontecer. É tão raro que os outros orixás atenderam de imediato ao chamado dele para participarem. Saíram de madrugadinha. Oxalá é assim. Só começa as coisas antes do raiar do dia. E lá se foram, em fila indiana. Todo mundo andando sem pressa, pois Oxalá é lento, vagaroso e só anda em último lugar. Yansan, acostumada com a agonia de sua tempestade, foi ficando impaciente. Olhava para um canto, olhava para o outro, mirava o horizonte sem fim, bem lá longe. E foi ficando cada vez mais agoniada. Começou a pensar consigo mesma. Se eu tivesse sozinha, logo eu estava lá. Se pelo menos Xangô, seu parceiro de agonia, resolvesse lhe acompanhar. Mas que nada. Xangô hoje estava decidido a fazer companhia ao mais velho. A agonia aumentou tanto que ela não suportou mais andar no passo do cágado. Aí ela rodopiou e seguiu em frente sozinha. Lá bem adiante, parou. Ficou embaixo de uma jaqueira enquanto observava um grupo que se arrastava lentamente por causa de Oxalá. A essas alturas, ela já estava pensando no que ia fazer depois que voltasse de viagem. Assim, ela navegou nos pensamentos, fazendo 1000 projetos. E a ventania corria pelo mato, derrubando folhas verdes e maduras. Quando ela estava assim, bem de uma jaca mole, bem madura, despencou bem em cima de sua cabeça. Ela ficou banhada de visgo e melaço de jaca da cabeça aos pés. Tomou um susto enorme, deu um grito e ficou sem saber o que fazer. Aí ela se sentiu profundamente desamparada e resolveu voltar ao encontro do grupo.
Todo mundo notou a melação, mas ninguém disse nada. Aí, ai de quem perguntasse qualquer coisa. De cabeça baixa, ela passou por Oxalá e tomou o último lugar na fila atrás dele. Iansã apenas ouviu a última frase de uma conversa que já estava terminando entre Oxalá e Omolô, os mais velhos entre os mais velhos. Pois é, como o senhor bem sabe, esse povo assim agoniado precisa aprender. Quem só anda às carreiras vai ter que voltar muitas vezes para vencer a agonia.